Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, meu Deus. Aleluia. Gênesis 1, capítulo 27. Amém, queridos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Diz assim: assim Deus criou o ser humano, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia, Jesus. Glória a Podemos sentar para aprender. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Queridos irmãos, nesse texto sagrado que hoje acabamos de ler, nos revela o privilégio do ser humano ter sido criado Aleluia, Jesus. à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O ser humano, ele tem esse privilégio de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porém, irmãos, eu quero que os irmãos entendam que não significa que o ser humano foi feito fisicamente semelhante a Deus. Talvez você leia, o homem foi feito à imagem e semelhança, de Deus. Aí vem na sua mente pensando que o homem foi feito fisicamente, irmãos, semelhante a Deus. Não, irmãos. Quando a Bíblia fala que o homem é imagem e semelhança de Deus, está dizendo sim no racional, no moral, no intelectual e no espiritual. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Compreendeu aí, irmão? Diga amém. Amém. Espiritualmente nós somos parecidos com Ele. Embora se tenha, irmãos, ser degenerado em consequência do pecado e tenha maculado a imagem de Deus na nossa vida, Ele conserva dentro de nós, irmãos, uma partícula de Deus que está em nós, que nos ensina o que é certo, que nos ensina o que é errado, que nos ensina, olha aí, o que é justo, que nos ensina o que não é justo. Embora o pecado acabou com tudo, essa partícula está no ser humano, tanto o cristão como o que está lá no mundo. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele sabe o que é justo e ele sabe o que é injusto. E eu vos digo, tanto os que estão no cristão como o não cristão tem essa partícula ainda dentro deles, por mais que o pecado destruiu a imagem e semelhança de Deus na vida do homem, ele ainda tem essa partícula. Sim ou não, irmão? O ímpio sabe quando está errando, o ímpio sabe quando está fazendo molecagem, o ímpio sabe quando está fazendo o que não presta, ele sabe também quando ele está fazendo as coisas certas. Ele tem essa consciência, ele tem essa partícula dentro dele, irmão. A humanidade, queridos irmãos, ela não é obra de um produto feito, irmãos, da evolução, como diz por aí, A humanidade é a coroa da criação divina. Foi formado para a glória de Deus. Nós foi formado para a glória de Deus. Eita glória a Deus. Oh, meu Deus, que privilégio. O ser humano foi formado para a glória de Deus. Eita glória. Deus olha para a terra, olha para mim, para você. Olha a minha glória lá. Olha, ele foi formado para a minha glória. Ela foi formada para a minha glória. Eita, ele foi formado para a minha glória. Aleluia. Você, eu volto a repetir, você não é qualquer um. Você foi formado
formado para a glória de Deus. Eita glória! Aleluia! O homem não pode te dar nada, o homem pode te desprezar, o homem pode achar você não ser ninguém, mas Deus olha do céu, não, ele é formado para a minha glória. Eita glória a Deus! Ai, irmãos, o que me interessa é o que Deus pensa ao meu respeito. O que me interessa é o que Deus já falou ao meu respeito na Bíblia. A opinião do outro, eu não estou nem aí, irmãos, ao meu respeito. O que me interessa é que Deus olha para mim e fala: meu filho, tu foi formado para a minha glória. Aleluia! Eita glória ao nome do Senhor Jesus. Nós somos formados, irmãos, uma nova criatura. Ele nos formou do que, irmão? Deus nos formou de quê? De que Deus formou? Do poder. Olha. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Queridos irmãos, existe, estudioso diz que existe 300 espécies de barro. 300. Mas Deus escolheu uma especial. Glória a Deus. Para nos formar. Aleluia! Esse barro especial que ele pegou, irmãos, ele pegou especialmente para que ele pudesse trabalhar com ele como ele quer. Oh, glória a Deus. Se veio de pecado, né? Se quebra na mão dele, e ele faz um vaso como ele quer. Oh, glória a Deus! Eu me lembro da passagem de Jeremias, né? Que o vaso quebrou na mão do oleiro. Aleluia! Eu já vi gente pregando, irmão, você tem que conhecer a Bíblia. Eu já vi gente pregando, dizendo: Deus quebrou o vaso. A igreja, eita glória! É assim. Se fala assim, irmão, tu tem que conhecer a Bíblia, irmão. Aleluia! Porque o povo só quer o reteté, né? Aí no reteté o pregador fala uma heresia diabólica e tu dá glória a Deus. Primeiro você ouve, depois você dá glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, não foi Deus que quebrou o vaso que se quebrou na sua mão. Aleluia! O que não presta se quebra na mão de Deus. Glória a Deus. E ele refaz outro como ele quer. Eita glória! Então, quer dizer, ele nos faz o quê? O que é que Deus não faz? Ele nos faz uma nova criatura. Aleluia! Uma nova criatura. Uma nova criatura. Você pode dizer: eu sou uma nova criatura. Não, para o diabo passar vergonha, diga: eu sou uma nova criatura. Pastor, se tu está em Cristo, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quem não está em Cristo não é nova criatura. Olha isso. Mas quem está em Cristo é uma nova criatura. Aleluia, glória a Deus. Ser nova criatura não é vir para a igreja e sentar nos bancos. Tem que vir para a igreja, sentar nos bancos e estar em Cristo. Se eu me vergonho de ser cristão, eu não sou, eu não estou em Cristo. Coisa nenhuma. Quem está em Cristo é aquele que tem a fé em Cristo, Glória a Deus. professa o nome de Cristo e o nome do Pai glorificado. Eu estou na tradução ainda, viu, irmão? Mas eu vou te provar que nova criatura só é quem está em Cristo Jesus. Aleluia! Você está em Cristo aí, irmãos? Quem está em Cristo aí? Deixa eu ver. Tem uma que louvor. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu,
amado. Então vejamos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aleluia, Jesus. Achou, minha irmã? Glória a Deus, aleluia. Se achou, lê aí para eu poupar a garganta. Aleluia. Mas eu vou ler de novo também. Capítulo 5. 17. Isso, 2 Coríntios 5, 17. Lê alto aí, irmão. Lê com ênfase, lê com autoridade, né? Aleluia, Jesus. Eita glória! Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia! Precisa falar alguma coisa, irmãos? Glória a Deus. Não preciso te explicar esse versículo, mas vou explicar porque alguém não entendeu, viu? Aleluia. Então lá vai. Para ser uma nova criatura tem que estar em Cristo. O apóstolo Paulo falou aos irmãos ao Coríntios: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Tudo que foi velho já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem pode adorar ao Senhor? Ai, Jesus. Então, irmãos, a imagem e semelhança de Deus sobre o homem, ela foi restaurada. Aleluia, Jesus. Ela foi restaurada. Embora fez o homem do pó da terra, Deus deu o privilégio ao ser humano de ter criado a sua imagem e semelhança. Deus deu esse privilégio. Quer ver? Vamos confirmar, né? Nós temos que falar e confirmar. Os irmãos conhecem, mas vamos lá. Gênesis 1, 26 e 27. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque nós temos o que? O privilégio de ser formado à imagem e semelhança de Deus. Porém, não significa que o ser humano foi feito fisicamente semelhante a Deus, Aleluia. mas sim no racional, moral, intelectual e espiritualmente. Aleluia. Para de dizer isso. Tu não é, já viu falar, tu não é feio, tu é mais semelhança de Deus. Se é feio mesmo, irmão, né? Mas o importante é que tem Jesus. Você já viu, irmão? Já viu esses irmãos, né? Foi Deus, que não sabe nem da vida. Ei, irmão, se alega, tu não é feio, não, tu é a imagem de Deus. Olha, irmão. Não é hipocrisia. Não é hipocrisia, porque a gente nem conhece, né, assim. Tem irmão nem conhece, irmão. Não é fisicamente, irmãos. É moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Eita glória a Deus. Amém, irmãos? Então não fica com essa brincadeirinha no WhatsApp não, viu? Eita glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Gênesis 1, 26 e 27. Como é que diz? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Tá vendo aí, irmãos? Isso. Pode ler, pastor. Lê Criou sério. Deus o homem à sua imagem, Olha aí, ó. a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, e os criou. Tá vendo aí, irmãos? Aleluia, Jesus. Então Deus aqui criou o ser humano, irmãos, e Ele dotou das faculdades de raciocinar, de sentir, de expressar emoções e de fazer escolhas, de agir conforme seu livro irmão. Aleluia, Jesus. É isso aqui que está no texto, irmão. Aleluia! Você tem seu livre-arbítrio. Agora a consequência, É né? verdade. Se escolher o caminho mal, aguente com as consequências. Aleluia! Se tu quer passando o ano inteiro, e não quer compromisso com Cristo de verdade, irmão, Aleluia! quando ele voltar, aguente as consequências. Não é assim, irmão? Você conhece crente? Porque Deus dá livre-arbítrio, é tua escolha. Você conhece crente?
sua. Mas, meu querido, minha querida, te prepare para as consequências. Aleluia! Eita glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Porque muitas pessoas, Aleluia. não generalizando todos em todas as igrejas, vêm para a igreja só para querer que Deus resolva seus problemas. Mas não quer o Salvador. Glória a Deus. Recalavaxúria. Irmão, eu sirvo ao Senhor não pelo aquilo que Ele pode fazer nos meus problemas. Se Ele resolver, amém. Se não resolver, amém. Continuo servindo a Ele. Por quê? Eu quero galgar minha salvação, irmão. É por isso que muitos crentes não têm durabilidade na igreja. Verdade. Porque só está na igreja para que Deus resolva seus problemas. Aleluia a Deus. Aí Deus vê que ele é um interesseiro ou não é interesseira. Aí Deus castiga e não faz. Aí ele chuta o pau da barraca e fala: eu não quero mais. É verdade. Porque nunca entrou na igreja por causa de Cristo. Verdade. Agora quem entra por causa de Cristo é diferente. Glória a Deus. Se Deus não fazer, ele está adorando. Se Deus fazer, ele está adorando do mesmo jeito. Aleluia. Porque ele quer galgar sua salvação. Irmão, o céu é real. O inferno também é real. Para os irmãos terem uma ideia, dentro da Bíblia, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Olha aí. Só para alertar o povo. Eita glória a Deus. Aleluia. Então as pessoas acham que um dia o julgamento não vai vir. As pessoas acham que um dia não vai morrer. E quando nós morrermos, irmão, nós vamos prestar conta de tudo assim. Prestar conta não, no dia do juízo. Mas quando nós morrermos, irmão, tem dois destinos para nós. Ou AIDS ou céu. Ou AIDS, não vou falar, pastor, o inferno é muito forte. Então, ou AIDS ou céu. Então, se eu escolho, Deus deu a escolha para nós. Tu quer o céu, meu filho? Toma. Tu quer o inferno, meu filho? Então toma. Eita glória. Só que o seguinte, para ir para o inferno é bem facinho. Para ir para o inferno é bem facinho. A porta é o que, irmãos? É larga. A porta é grande, irmão. Vai de qualquer maneira, irmão. Coisa fácil é ir para o inferno. Pensa numa coisa fácil, irmão. É ir para o inferno. Agora para o céu a porta estreita. Aí para ir para o céu tu tem que largar isso, tu tem que largar aquilo, tu tem que largar aquilo. E é isso que muitos não querem. E não se decide, irmão. Eu achei muito interessante na saída que o pregador lá, o irmão deu uma saudação e ele falou a verdade. A nossa carne não quer compromisso. A nossa carne não quer as coisas de Deus. Nós só queremos que Deus resolva nossos problemas e não quer satisfazer o desejo da nossa carne. Eita glória! Fala para o teu irmão, a escolha é tua, viu? Eu já falei. A escolha é tua. Fala para ele, forte. Ninguém vai te obrigar nada aqui a ti. Fala para ele. A escolha é tua. Glória a Deus. Irmão, por que eu tenho que falar isso? Para nós não sermos inocentes. A minha parte eu estou fazendo. E começa por mim, viu? Porque nós que Deus dá a palavra de repreensão, o que é que acontece? Quem não gosta faz birra. Quem não gosta faz cara feia. Quem não gosta fica irado. E se pegar o microfone, vem com indiretinha. Primeiro começa com o pregador. Eu já sei isso faz tempo. Quando você vê as pessoas retrucando aquilo que o profeta está pregando repressão, é porque ele está no erro e no mocho. Porque quem Deus fala é verdade. Glória a Deus. Nós precisamos de irmãos verdadeiros e o nome do Pai ser glorificado. Aleluia, meu Deus, meu Jesus amado. Glória a Deus. Então, irmão, o corpo humano foi formado do pó da terra, né? Porém, a alma e o espírito do ser humano, ele recebeu o que, irmãos? O sopro. Eita, agora, você bota a mão de Bíblia. Aleluia, Deus. Deus foi lá e pegou o pó, né? E formou o que? Agora, para o espírito, ele fez o que? Sopro. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Não, vamos ler, né? Vamos ler. Eita, glória. Gênesis 2:7. Eita, glória. Eita, lavaxúria. Eu me alegro com Bíblia, irmãos. Eita, glória. Se tem Bíblia, eu pulo, eu faço macho na terra. Eu dou glória. Eita, aleluia. Gênesis 2:7. Eita, glória a Deus. Olha aí, irmão, que tremendo. Glória a Deus. Às vezes nós lemos assim, não vê nem a totalidade, né? Assim.
que tem um texto, né, irmãos? Mas no culto de ensinamento, meu pastor já dizia, é culto de pensar. Eita glória! Aleluia! O que é que diz, irmão? Gênesis 2,7. Seja com mais. Pode falar. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi alma vivente. Olha aí. Aleluia! Deus foi lá e soprou, irmão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Recebe alma. Recebe vida. Recebe alma. Recebe vida. Recebe alma. Recebe vida. É Deus, aleluia! Soprando. Soprando. Irmão, quem deu o fôlego da vida foi Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem deu foi Deus, irmãos. O homem pode estar podre com câncer, ele pode estar podre. Se Deus falar, não vou tirar o fogo da vida, ele está vivo, fica vivinho. Eita, glória a Deus. É que me falha a memória o versículo, mas por não deve saber, né? Que quando o homem morre, né? O pó volta para a terra, né? E o espírito volta para Deus que o Glória a Deus! deu. Olha aí. Aleluia! Então quem deu a vida foi Deus. Ele soprou o fôlego de vida na tua vida. Eita glória. E se o diabo dizer que vai te matar, ele tira dele. Eita glória. Porque o dono da vida é o Senhor. Quem recebe vida e agora? Ora, vai a churi de canderébia. Acredita nessa palavra agora. Meu Deus, aleluia. Jesus, aleluia. É por isso, irmãos, que em Jó 32 e verso 8 diz assim, ó: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz sábios. Aleluia! Eita glória a Deus. Aí você vai adiante no 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez, Aleluia! e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Glória a Deus! Me deu vida. Eu vou esperar você guardar esse versículo aí, Aleluia, irmãos. Jesus, glória a Deus. Jó 33, isso mesmo, verso 4. Eita glória a Deus. Aleluia, Jesus. Orai sobre Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jó 33:4. Achou, irmão? Marca aí. Tu que achou, tá com a canetinha. Aleluia. Marca aí. O Espírito de Deus me... A inspiração do Todo-Poderoso me deu o quê? Vida. Então pronto. Aleluia, Jesus. Está fechado e carimbado. Sim ou não? Sim. Só quem crê na palavra diga glória. Então, por causa do pecado, irmão, do primeiro homem, todos os demais descendentes humanos se tornaram pecadores e ficaram destituídos da glória de Deus. É isso mesmo. Por causa do primeiro homem. Que primeiro homem? Adão. Por causa dele, todos pecaram e ficaram destituídos. Não é assim, irmão? De quem, irmão? Aleluia! Da glória de Deus, irmão. Essa glória. Aleluia. Vamos lá, daqui a pouco eu dou uma notícia boa. Romanos 3. Meu Glória a Deus. Deus! Aleluia, Jesus, glória a Deus. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Aleluia. Romanos 3:23. É. Isso mesmo. Romanos 3:23. Achou, irmão? Pode ler. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Aí, irmãos, começou com quem? Com Adão. Não tem desculpa para ti hoje, viu, crente? Não tem desculpa aqui para nós hoje. Aleluia!
Porque eu já vi falar, eu tenho culpa que Adão pecou. É verdade. Não é assim, irmão? Aleluia. Eita glória. Que culpa tenho? Não, quem já pensou assim? Aleluia, Deus. Não precisa levantar a mão. Eita glória. Que culpa eu tenho? Adão pecou, eu nasci. Olha quantos anos Adão, né? Não tem desculpa. Aleluia. Pastor, por que não tem desculpa? Porque Cristo resolveu isso. Glória a Deus. Aleluia! Jesus já resolveu isto. Glória a Deus. Se todos pecaram, Cristo trouxe a justificação para a glória do nome dele. Alava sobre cada área. O segredo para não estar caído, para não estar desformado, é estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, Ele me justifica. Ele me justifica. Ele me justifica de todo o meu pecado para a glória do nome do Senhor Jesus. Ai, meu Deus, pastor. Aleluia, Jesus. Ai, pastor, me prova isso. Outra glória. Romanos 5,12. Pronto. Glória. Jesus já resolveu, irmão. Se o homem estragou, se o primeiro Adão estragou, o segundo Adão vai resolver tudo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele resolveu a tua vida aí, irmão? Deixa eu ver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não, o segredo é estar em Jesus, irmão. Eita glória a Deus. Aleluia. Meu Jesus amado. Romanos 5. Isso, Romanos 5. Verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora vai 1 Coríntios 15. Aí fala, ixi, a culpa é de Adão aqui, né, irmão? Pelo que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou o que? A morte. Assim a morte passou por todos os homens, porque isso que todos pecaram. Aleluia. Mas Jesus vai resolver tudo agora. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí. Eu quero que você abra. 1 Coríntios 15 ao 47. Marca aí, irmão. Para quando o ímpio falar, que culpa eu tenho, né? Que culpa nós temos? Adão pecou e você mostra que Jesus já resolveu isso. Eita glória a Deus. É só estar em Cristo, irmãos. 15:47, pastor. Isso, 1 Coríntios 15, 45 ao 47. Aleluia, Jesus. Assim está também escrito: o primeiro homem, Quem é o primeiro homem? Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, Quem é o último Adão? Cristo, É. espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, Quem é o primeiro, para a igreja entender? Adão, Continua. senão o animal. Quem é o animal? O homem. Adão, isso mesmo. Eita. Aleluia, Depois Jesus. o espiritual, E quem é o espiritual? Cristo. Isso. 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Aleluia. Eita glória. Agora vamos lá, irmão. Vamos na ainda. Tá vendo aí, né, irmãos? Quem está compreendendo? Aleluia. Quem tá, o espiritual está vindo aí resolver tudo. Eita glória. Aleluia, Jesus. Volta para Romanos 5. Romanos 5. 5:17. Oh, glória. Até o 21. Tem modo não vai comer Bíblia aqui. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ora mandarassubi candalaia. Aleluia, Jesus. Eita, irmão, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. A irmã abençoada aí do negocinho para nós pôr aqui, irmão, né? Vai vir aí nós vamos ver aí o que nós vamos fazer para nós projetar aqui, né? Aleluia, Jesus. Os versículos aqui, mas também que tem que ser rápido, né? Viu, José? Aleluia!
Tem que ser papo. Viu? Nós vamos treinar aí como vai ser. Tem que ser rápido, né, irmão? Para nós ganhar tempo, nós todos ler aqui. Eita glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 5, 17 ao 21. Amém? Quem achou pode ler. Porque se pela ofensa de um só... Para aí um pouco. Ofensa de um? De um só. Os irmãos entenderem, que tem irmão que não lê a Bíblia não entende, não é assim? Ofensa de quem? De um só. Quem é esse um só? O homem. Isso, Adão. Isso mesmo, o primeiro homem. A morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Tá, peraí, então vamos parar aí, né? Pelo homem, né? Adão, reinou o que, irmãos? A ofensa. Né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Peraí, tá vendo? Pela ofensa de um só Homem. muitos foi feito pecadores. Eita, irmão, quem vai dar um tapa de Adão? Aleluia, Deus! Não é assim, irmão? Eita glória! É que o povo fala, né? Tem até raiva de Adão, mas não tem desculpa, irmão. Jesus já resolveu tudo. Não fique com raiva de Adão. Continue, irmão, onde parou? Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha isso, para aí, irmã. Glória a Deus. Assim, pela obediência de um, Aleluia. muitos serão o quê? Feitos justos. Feitos justos. Aleluia. Espera aí, mas daqui a pouco ela continua, né? Por causa de Adão, todo mundo estava perdido. É verdade. Muitos, né? Estava perdido, todo mundo estava. Mas, por causa de Cristo Jesus, o que é que a Bíblia diz, irmão? Muitos, como é onde parou aqui, muitos serão feitos Justos. muitos serão feitos justos. É muitos, mas não todos. Porque para ser justo, tem que querer Cristo Jesus. Aleluia. Tem que querer compromisso com Ele, irmãos. Eu enfatizo aqui. Não basta eu sou simpatizante. Não dá. Não dá, está perdendo tempo, querido. Não vou enganar ninguém aqui. Eu sou só simpatizante. Eu gosto do evangélico. Eu gosto da palavra. Eu gosto do louvor. Não, tem que estar em Cristo. Para poder ser justificado por Ele. Para não ir para a perdição. Aí, tá nenhum aqui. Se alguém não sabia que é maioria, mas se alguém não sabia, ninguém aqui é mais inocente. Amém, irmão? Andavachúria. 20 diz como? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Parou aí, irmãos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Qual é a lei, irmãos? A lei de Moisés, não é assim? Aleluia. Se a lei não estivesse escrita, eu não sabia o que era pecado. É verdade. Sim ou não? Sim. Aí ficou mais estreito, irmão. Porque a lei foi escrita, o povo ficou sabendo o que era errado. Como é que eu sabia se era errado adulterar se não estava escrito, se Deus não falou, se a lei não é? Mas a lei fez, irmãos. Aí está dizendo, como é que diz minha irmã? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Dizendo, rapaz, tu é ruim mesmo, viu? Aleluia. Tu é um pobre nu, tu é miserável. Tu não presta, homem. É ou não é, irmãos? Aleluia. Mas vai lá, tem um remedinho aí. Vamos lá, eita, glória a Deus. Continua, minha irmã. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha aí. Olha aí, eita, glória. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça, a graça, a graça, a graça, a graça. A graça veio. Nós nos prestava, mas a graça veio. 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 Só que foi alcançado pela graça. Só que foi alcançado pela graça de Jesus. A glória, ele e a glória. 21 continua. Para que assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Está vendo aí, irmãos? Aleluia. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinou pela justiça, para o que, irmãos? Aleluia. Para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha aí. Aleluia, glória a Deus. A vida eterna é só para quem tem o Senhor. Nosso Senhor. E eu volto a repetir, irmãos. O crente tem que ter o Senhor como dono dele, como dono da sua vida, como dono da sua alma, obedecendo a sua palavra, tendo cuidado de estar debaixo da graça dele. E volto a repetir, não basta ser simpatizante e dizer eu gosto do evangelho, eu gosto do louvor, eu gosto da pregação. Não, Cristo tem que ser teu Senhor. Cristo tem que ser o teu Senhor para poder dar a vida eterna para a glória do nome dele. Eita glória! Se o pecado trouxe a morte, Jesus trouxe a vida, nos justificando de todo o pecado. Lá na cruz do Calvário, ele resolveu tudo que o homem tinha estragado. Ele nos lavou com seu sangue para que nós possamos ser purificados e possamos reinar com ele para a glória do nome dele. Só quem pode agradecer a ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Jesus amado. Porque, irmãos, Cristo resolveu, né? Glória. Então eu quero que os irmãos entendam que a imagem e semelhança, né, que foi destruída pelo pecado, Cristo foi e resolveu tudo. Aleluia. Ela foi restaurada para nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ela foi restaurada em nós de novo. Aleluia. Através de quem, irmãos? De Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que, de acordo com o apóstolo Paulo vai escrever em Colossenses 1,15, diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Eita glória a Deus. Quer ver? Abra aí para você ver. Colossenses 1,15. Eita glória a Deus. Deus, aleluia. Não, começa do 13 aí, irmãos. Isso é muito lindo. Começa do 13. Aleluia. Do 13 ao 15. Glória, glória, glória. Oh, Aleluia, maravilha. Jesus, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Meu Deus, a hora boa. Meu Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Do 13 ao 15, né? Começa no 15, mas começa do 13, que é maravilhoso. O qual nos tirou da potestade das trevas. Peraí, continua. O qual nos tirou da potestade das trevas Quem foi? Cristo Jesus, viu, irmãos? e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aí, tá vendo aí, irmãos? Então o pecado foi resolvido, sim ou não? Sim. É a Bíblia, irmãos. Aleluia. O pecado foi resolvido através de quê, irmão? Do sangue Aleluia. do Senhor. Eita glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quanto 15 agora? 15. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é a imagem do Deus invisível, irmão. Glória Glória a a Deus. Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível. Em Aleluia. Hebreus 1:13, irmãos, vai dizer que ele é o resplendor da glória de Deus Aleluia, Jesus. e a expressão exalta do seu ser. Porém, queridos irmãos, em Cristo os seres humanos têm a imagem e semelhança de Deus restaurada em sua vida. Uma vez que todos nós, irmãos, nós fomos predestinados por Deus para sermos conforme a sua imagem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você é a imagem de
Abra sua Bíblia, Romanos 8 e 29. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Romanos 8, 29. Eita, glória a Deus. O reteté é pôr dos cultos, viu, irmão? Aleluia, Jesus. O ensinamento aqui é para nós comer Bíblia. Eita, glória. Aleluia. Romanos 8, 29. Eita, glória. Porque os que dantes conheceu também, os que predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, Olha, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. tá vendo aí, Glória a queridos? Deus. Aleluia. Em Cristo Jesus, Aleluia. os seres humanos, nós temos imagem e semelhança de Deus restaurada na nossa Glória a Deus. na nossa vida, irmão. Eita, irmão. Eita, irmão. Aleluia. Uma vez que nós foi predestinado por Deus para ser conforme a imagem de seu Filho. Glória. Quem pode adorar a Ele? Quem pode agradecer a Ele? Glória a Deus. Que essa imagem foi restaurada. A imagem e semelhança do Deus vivo, que foi estragada pelo Adão, Jesus restaurou para a glória de Deus. Você pode dizer agora: eu sou imagem e semelhança de Deus, irmãos. Não assim no físico, mas eu sou imagem e semelhança de Deus no racional, no moral e no intelectual e espiritualmente. Eu sou parecido com Ele. Eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. Satanás pensou que ia estragar a imagem e semelhança do Deus vivo no ser humano, mas veio Jesus Cristo de Nazaré e lá na cruz do Calvário Ele restaurou a imagem e semelhança do Deus vivo. Se Ele restaurou a imagem e semelhança do Deus vivo nas nossas vidas, Ele é poderoso para restaurar a tua vida. Todas as demais coisas, o nome dele ser glorificado. Ei, meu querido, ergue a tua cabeça, se levanta nesta noite. Você não é qualquer um, eu não sou qualquer um. Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. E volta a repetir, não fisicamente, não, mas sim racional, moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Eu sou semelhante a Ele. É por isso que o diabo, ele tem que bater continência e sair fora, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Jesus devolveu para a igreja. Quando o mundo olha para a igreja, quando o mundo cai e olha para a igreja, o mundo vê a imagem e semelhança de Deus. Espiritualmente, nós somos parecidos com Ele. Cadê os crentes parecidos com Ele? Ai, Jesus amado! Ai, Jesus! Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, Aleluia. isso aqui já está resolvido, amém? Mas o ser humano é obra-prima e criação de Deus. Porque nós já lemos, né? Que o Senhor formou o homem do pó da e soprou nas narinas o fôlego da deu a alma para o homem. E o homem, irmão, sendo feito do pó da terra, o homem não tem que se gloriar coisa nenhuma. Aleluia, Jesus. Viu, irmãos? Tu é pó, irmãos. Glória, aleluia, Jesus. Eu sou pó, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é perfeito, viu, irmão? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele já faz o homem do pó da terra até a pomba não se achar. Aleluia, Jesus. Ai, Jesus amado. Glória a Deus. Se tu vê esses crentes que se acham, fala, rapaz, tu é pó. É. Glória a Deus. Eita, glória! Glória a Deus. Pode falar mesmo, irmão. Tem ou não tem? Pessoas que se acham, irmão, tu é pó. Aleluia, Jesus. Quer ver? Veja só, Jeremias.
Nós só temos que se gloriar, irmãos, Aleluia. só naquele que nos criou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agora você se achar alguém, irmão, meu Deus amado, eita meu Pai, fala, Senhor, nos converte. Porque nós temos esse irmão de querer se achar-se alguma coisa. Tem ou não tem, irmão? De querer se achar melhor do que o irmão. Irmão, nós somos pó, irmão. Eita, irmão. Aleluia. Era agora que o negócio ia ficar bom aqui, agora avançou. Meu Deus. Jeremias. Livro do profeta Jeremias 9. Aleluia. Versículo 23 e 24. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero que tu ia, joga ainda mais. Eu quero que tu marque isso aí para tu não esquecer. Aleluia, Jesus. Quando o Satanás querer te inflamar para tu querer ser alguma coisa, tu vem aqui para esse texto, viu? Aleluia, Jesus. Tá bom, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Porque o diabo nos tenta, né, irmão? Nós queremos querer ser alguma coisa. Verdade, Jesus. Como é que diz aquele ditado do mundo, né? Quer conhecer alguém? Irmão, o diabo faz isso, viu, irmão? Aleluia. Eita, irmão, nós somos pó, irmão. Aleluia, Jesus. Oh, meu Jesus amado. Jeremias 9, 23, 24. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Alguém lê? Assim diz o Senhor. Olha, ó. Quem diz? O Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, Olha, ó. nem se glorie o forte na sua força. Olha aí, irmão. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer Olha aí. e saber que eu sou o Senhor que faço Aleluia, Jesus. beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia, Quem entendeu a palavra, irmão? Se é sábio, Deus está falando, não se glorie na tua sabedoria. Aleluia! Se tu é forte, Deus está falando, não se glorie na tua força. Se tu é riquinho, não se glorie nas tuas riquezas. Olha aí, Jesus. Aleluia. Mas tu tem que se gloriar em quê? Se glorie nisto. Aleluia, Em aleluia. conhecer e saber que o Senhor é o Senhor. Ele faz beneficência, Ele faz juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia. Só quem se gloria nele, deixa eu ver essa glória. Não, deixa eu ver quem se gloria nele. Aleluia, aleluia. Eita glória. A vantagem, irmãos, de nós sermos formados do pó, tem uma grande vantagem, irmãos. Porque Deus sabe que nós somos formados do pó. Aleluia, Deus. Então Ele conhece a nossa estrutura. Eita, irmão. Aleluia. Meu Deus, povo, glória a Deus. As pessoas têm dificuldade, mas eu estou agoniado. Quando fala, eita, toma a tua bênção. E a ver profecia da carne, né? Verdade. Lavando a profecia. Só da glória quem ama a Deus. Aleluia, Deus. Nós temos a vantagem de ser formado no pó da terra. Porque Deus conhece a nossa estrutura. Ai, Jesus. Salmo 103, 14. Vou te falar agora. É por isso que Deus não deixou tu cair. É por isso que Deus tem de misericórdia de nós. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ai, Jesus amado. Aleluia, Deus. Salmo 103, verso 14. Oh, glória. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Olha, fica a lição aí. Aleluia. Repete de novo, minha irmã. Repete aí, forte.
Fala alto, minha irmã, fala alto. Pode falar alto agora. Fala, irmã. Pois ele conhece a nossa estrutura. Tem que falar baixo, falar alto. Lembra-se de que somos pó. Irmão, cada um tem sua, né? Tem sua estrutura. Uns falam alto, outros falam baixinho. Eu já falo estrondoso, né? Aleluia! Oh, glória! Então repete de novo, irmã. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Aleluia. Aleluia. É por isso que ele se compadece. Ouro em vaso de barro, Para que quê? para que a excelência do poder seja de Deus E não de quê? e não de nós. Então pronto, as palmas para você. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém, irmão? Ele merece palma mais uma vez. As palmas. Deus abençoe a vida dos irmãos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Amém, queridos irmãos? Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Tu és fiel. Que prazer rever o presbítero. Deus. Sumiu, meu Deus. Eita, Jesus. Mas a tribulação do Por onde anda a terra? Eita, glória. Aleluia, Jesus. Esse dia eu falei com meu filho, estava subindo. Eita, terra, por onde tu anda, né? Né, irmão? Mas tá tudo bem, meu irmão? Agora sim, glória a Deus. Graças a Deus. Nós já estávamos com saudade, né, irmão? Os irmãos logo que não conhecem, servo de Deus, nós já conhecem ele, né? É um servo do Senhor, vaso do amor de Deus, pregador do Evangelho, né? Família também. A esposa nova com a bênção, né? Já louvou aqui, né, irmão? Deus abençoe, viu? Não esqueça só o nome do varão. É Flávio. Flávio, o presbítero Flávio. Deus abençoe, viu? Deus me deu um projeto, né? Ah, E eu vou apresentar para o irmão em questão de minutos, é coisa rápida. contar? Tá bom. Você quer contar para nós? Não, eu vou apresentar um projeto que Deus me deu para os irmãos, né? Você quer dar uma oportunidade para falar? 2 minutinhos. Então, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 minutinhos, irmão, vai estar falando aqui. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Fica tranquilo, é de casa, viu, irmão? Quem conhece ele aqui, diga glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém. Pai, Senhor. Você vai tomar também? Amém. Amém. Amém, meu filho. Amém. Pegar um pouquinho só aqui, tá. É isso, eu chego lá, né? Aleluia. Deus me trouxe aqui, amém? É porque quando eu subi, eu falei, Jesus, onde eu vou? Porque tem aqui, tem outra bênção ali, outra Assembleia de Nova Aliança, né? Aí o Senhor falou para mim, vai ali. Então a bênção era aqui. Só vamos capaz do Senhor, né? Vou falar rapidamente, passei uma prova muito grande esses dias aí, irmãos. Caí numa depressão muito profunda por causa de um problema. Eu tinha uma dívida de uns 20 mil reais. Isso me deixou muito entristecido, né? O adversário aproveitou a brecha, me jogou numa situação terrível. Tenho 30 anos de ministério com a Assembleia, mas irmãos, eu caí numa situação tão terrível que eu fiquei em casa sem querer me alimentar, sem querer tomar banho, porque o bicho ele sabe trabalhar, né? Infelizmente, né? Mas Deus felizmente me livrou, né? Glória a Deus, aleluia. Essa é uma obra muito poderosa, eu fui parar até ali no CAPS, tem um tratamento ali, né? No CAPS ali. E o adversário falava na minha mente assim, irmãos, eu estava aceitando isso, né? Você não tem mais salvação. Para de deixar esse irmão vir aqui orar por você, porque o seu caso está perdido, né? E a minha mente estava tão confusa, porque eu acreditava naquilo. E na minha mente estava assim, você transformou com o Espírito Santo, para de esse irmão vir aqui orar, você precisa, não adianta mais, né? Eu falava, meu besteira, não tem que vir ninguém orar por mim, não. E não imagina, né? Eu sou presbítero, pela opção de Deus, sou evangelista, evangelismo na Juta aí, evangelismo pessoal, sai distribuindo folheto e conversando com as pessoas pela Fazenda da Juta. Tem uma história com Jesus de volta para o Evangelho, que era afastado, né? Rapazinho ali, fui curtir as tranqueiras do mundo, né? O tempo era rap, essas coisas, e Deus me trouxe de volta, então em 94 eu voltei, então eu tenho história grande com Deus de 30 anos, né? E evangelismo da Oliveira Lima lá, que Deus me trouxe para o evangelismo lá. Porque tu verás o Rei da Glória, o R maiúsculo, que é o Senhor, né? Deus. E verás a terra de longe, que é a Nova Jerusalém. E aí o Senhor falou para mim, essa palavra é para você. Estou te prometendo que você é salvo e o diabo está mentindo para você e te enganando. Aí a esperança da minha salvação renovou em mim. Eu falei, então eu não sou perdido, irmão, eu estava numa situação tão terrível que eu estava lá em casa assim, eles foram trabalhar de madrugada e ela colocava um louvor ali. Aí tem um lá que fala, acho que é da Voz da Verdade, que fala assim, que lá você vai ver o rio da vida.
tem da voz de mulher, é lindo esse louvor, né? Mas eu ficava com raiva daquele louvor, falava assim, ai, para, eu falava para o Sabino, agora que ela vai embora logo, para de passar esse louvor, porque tá a esperança aí do Rio da Vida, da Nova Jerusalém, eu não tenho mais, eu vou para o inferno, eu não quero ver esse louvor mais. Vamos imaginar. Só que agora o Senhor renovou a minha esperança, né? E agora eu estou na fé de ver o Rio da Vida de nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Ali o Senhor foi me libertando aos poucos, depois comecei a evangelizar lá os outros que tinham problema também ali. Tinha uns piores do que eu, né? Porque eu estava só depressivo, mas os tios lá que tinham problema realmente de cabeça, muito grave, né? Mas fui conversando com eles, evangelizando eles também. E irmãos, eu estava numa situação tão terrível que eu era muito. Não era só tristeza, irmão, era uma agonia do inferno, uma tristeza do inferno em mim. E eu não conseguia falar uma palavra. Eu falo baixo porque eu sou pernambucano, né? E eu falo muito, irmãos. Eu encho as paciências dele, eu falo demais. Mas eu não conseguia falar uma palavra. Eu passava o dia inteiro sem falar uma palavra e sentado na cadeira o dia inteiro. Mas ali, de novo, eu comecei a evangelizar eles ali, conversando bastante, né? E graças a Deus, Deus me libertou, até que eu tive a alta. Aí quando eu saí da alta, eu fui lá na casa do meu concunhado lá na Vila Bela, lá com a igreja da minha esposa, tudo pra lá. E assisti o meu primeiro culto, graças a Deus, na igreja Volta de Cristo da Vila Prudente. E graças a Deus, a partir daquele dia eu comecei a ir para os cultos, né? Não estou com o ministério decidido ainda, mas tenho oração para o Senhor revelar o ministério, né? E graças a Deus, Deus me recuperou, né? Glória a Deus. Graças a Deus. E o Senhor falou para mim mais assim, te digo mais ainda, né? Falei contigo como fiz com o Jote, daria o dobro de tudo, espiritual e material, né? E o Senhor me deu uma unção de línguas muito, muito linda, irmãos. É uma língua de fogo repartida, sabe? E mais forte do que o que eu tinha antes, sabe? E profecias maravilhosas que eu não tinha. Eu tinha, mas agora é uma coisa gloriosa. Só para não ter uma ideia, o Senhor me revela assim, se o Senhor me revela um carro aqui para o profeta, né? Então o Senhor já me fala assim, ó, varão, diz o Senhor para ti, estou preparando um veículo, né? Aí Deus fala assim, a cor é vermelho e o sinal do Senhor, quando você for na concessionária lá para comprar esse carro, a placa vai ser essa. Aí o Senhor vai falar a placa na minha cabeça na hora, né? NYJ 2090. Varão, vai lá que você vai ver, o sinal do Senhor vai ser a placa, que é Deus falando através do meu ministério que o Senhor me deu. E o Senhor está me revelando essas profecias de forma muito profunda, sabe? E é tudo Deus assim, sabe? Ele está envergonhando o diabo. Ele me envergonhou, mas agora Deus está envergonhando ele. Eita glória, né? E eu agradeço a Deus por tudo isso, irmãos. Estou fazendo tudo mais agora, está o dobro do que o Senhor tinha, tá, irmãos? Falo para os irmãos que Deus, graças a Deus que o Senhor fez essa obra. Irmãos, só Deus podia fazer isso por mim, porque estava numa situação terrível, né? E, irmãos, imagina, eu parei de comer, não queria tomar café, não queria almoçar, já estava um pouquinho, de vez em quando, minha esposa estava com muita dor, porque eu estava amarelo de fome, mas a barriga fechada, irmão. E o diabo falou na minha cabeça, tá vendo? Eu mandei costurar o sapo, a boca do sapo para você não ter fome, você não está tendo fome, tá vendo? Desse jeito. Mas quando Deus me libertou, eu estou comendo mais do que a lima nova, como se diz, né? E come o ferro, né? E graças a Deus, aí eu engordei, eu perdi quase 40 quilos. Eu fiquei só pozinho. E tinha um bebê de sair de casa sem síndrome do pânico. E de tudo isso Deus me libertou. Glória a Deus, aleluia. Ao Senhor, por que aconteceu tudo isso? Deus vai me revelar, né? Mas, graças a Deus, o que importa não é isso, o que importa é que o Senhor me libertou, né? Eu estou evangelizando bastante, graças a Deus. Estou com um projeto que, se os irmãos quiserem me apoiar, eu vou fazer um coleta nas igrejas, bastante arroz cru, bastante feijão. Eu tenho para na minha casa lá, eu quero comprar umas panelas enormes, eu quero cozinhar bastante arroz, bastante feijão, frango, costela, cozinhar bastante, montar umas marmitex, umas 30, 40 e distribuir para os moradores de rua. Porque Deus tem tocado com a gente olhar, Deus falou assim que o rico, ele vivia regalada, esplendidamente, né? Vestia do bom e do melhor, seus filhos também, passavam por Lázaro ali, mendigo, a perna, a ferida, o cachorro lambia para aliviar um pouco, né? E não dava nada por ele. E depois o destino do rico foi o inferno. E às vezes o cristão também está fazendo isso parecido, irmão. Só se lembra de vir para a igreja, trazer a família, comprar o perfume do melhor Natura, levar o filho no shopping, né? Estou falando assim que tem igreja assim, tem gente assim. Infelizmente tem gente assim na igreja, né? Inclusive essas catedrais muito grandes, né? Cada um chega com o seu belo carrão, então se sente. Igual, irmão, hoje Deus revelou para a história se exaltando, né? Então, Deus reprova isso. Mas Deus aprova assim, irmãos, que você tem um bom coração. Aleluia, Jesus. Fala assim, Senhor, eu quero participar desse projeto. Deus revelou para o irmão Flávio. Eu vou ajudar ele com arroz, com feijão. Vou comprar uma mistura. Ele vai cozinhar, graças a Deus, eu sou quase cozinheiro, né? Ele vai cozinhar lá, porque é gostosa. Vai levar para esse pessoal aí, levar a palavra de Deus. E correr atrás, não sabe assim, ir lá na prefeitura e falar assim, eu preciso que vocês me falem um projeto de vocês aí para acolher morador de rua o máximo possível, nesse frio, tirar eles da rua e ajudar essas pessoas. Eles não vão ficar invisíveis para a sociedade não, porque para Deus eles são visíveis. O mesmo sangue derramado na cruz
derramado na cruz por mim, ou pelo Lula, ou pelo presidente Biden, ou pelo Donald Trump. Não tem ninguém importante para Deus. Mesmo sendo derramado por eles, foi derramado pelo morador de rua e por você também, por você salvo. Aleluia, Jesus. Quem quiser me apoiar depois, não pode me procurar. Eu moro aqui na Rua Batista Baixo 40, chama Flávio, lá no quintal. O irmão Flávio vem aqui para trazer um quilo de arroz, não tem problema, 1 quilo de feijão, para eu cozinhar lá e começar a fazer isso, né? Isso é urgente e Deus tem feito colocar esse ministério na minha vida de forma pequena, que eu faço um pouquinho, né? Vou lá, um pouco que eu faço horário para eles, mas precisa de um negócio grande, irmão, sabe? Amém. Para a igreja, né? Fazer o bem, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Então vou apresentar para os irmãos rapidamente o projeto que Deus me deu, né? Que eu sou professor de inglês. E aí Deus me deu o projeto, né? English at the Church, inglês na igreja. É barato, né? Entre 80 a 100 reais por mês. É para aprender inglês conforme o sonho que Deus te deu, né? Se você tiver o sonho de ser um missionário, vai ficar mais fácil para você poder ir lá para algum país, para a Irlanda, Estados Unidos, qualquer país, para poder evangelizar lá no outro país. Se você tem um sonho devido à parte de emprego, também ajuda muito. Quem fala inglês aí ganha entre 30% a 40% a mais de salário. Eu estava fazendo as contas e falei, meu Deus, você ganha numa firma 4 mil, aí no escritório, né? Aí quem fala inglês ganha 30% a mais, digamos, né? Então ele não ganha 4 mil, ele ganha 5.200, 1.200 a mais só porque ele fala inglês. Então é lindo, irmão, é um projeto que Deus me deu, né? Para facilitar, para tirar esse tabu aí dessas escolas, irmão, que é tudo com ganância, que cobra 400, 500 reais por mês, que eu acho isso um absurdo. Tá limitando as pessoas. Está fazendo as pessoas que têm menos condição parecer, nunca posso fazer um curso. Então Deus se agrada, sabe Deus se agrada? A gente fala assim, não, Deus é o dono de tudo. Ele criou o inglês, o francês, o latim, o alemão, ele criou tudo. E ele quer dar para os servos dele essa chance. Quem gosta de inglês, ou quem tem um motivo para trabalhar e ganhar melhor, para que queira ser missionário, então você vai ter à sua disposição esse curso. Né? Se o pastor quiser colocar aqui, a gente põe a classe aqui. Se não, pode ir lá na igreja primitiva, que ali tem um lugar, é uma sala enorme que o pastor Evanisto permitiu para mim lá. Tem uns 50 lugares. Se quiser ir para lá também pode, tá bom? Mas em nome de Jesus, irmãos, os irmãos vão estudar inglês e vão ser missionários diante do Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem como que fala Deus te abençoe em inglês? God bless you. Amém? E depois eu vou apresentar para os irmãos com mais detalhes desse projeto, tá bom? E Deus vai mostrar para o irmão que você precisa disso, né? Muito fácil, irmão. Se você falar assim, irmão Flávio, sabe o que é? Eu só posso pagar metade dia 5, metade dia 20, né? Então 80, 40, depois 40, não tem problema, tá? O importante é você estudar. O importante é você ser beneficiado. Por quê? Porque Deus tem me mostrado assim, que mais para frente eu vou ter condições financeiras bastante para criar uma escola para criança, por exemplo, entre adolescente, né? Gratuito. Não vai ter nada de cobrar. Pessoa adulta ou que não tem como pagar nada, ou então a adolescente, criança, vai ser totalmente gratuito para todo mundo ter oportunidade, tá bom? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Perdão se para dentro desse, amém. Deus abençoe, amém? Amém. Que bom, né, irmão? Glória a Deus que Deus tirou você, né? Da depressão, amém, irmão? Amém. Nós temos mais coisas, né? Como se for de Deus, Deus responsabiliza, né? Em nome do Senhor Jesus, amém, servo do Senhor? Que Deus abençoe, né, irmãos? Isso de fazer evangelização, entregar marmita, irmãos, é verdade mesmo, viu? Eu até estava comentando, né, domingo com as irmãs, né, falando, eu preciso, não foi, mas não é testemunho, eu preciso aí no frio fazer sopão para nós entregar para os moradores de rua e nós pegar o evangelho. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus, amém, irmãos? Para a glória de Deus, amém? Deus abençoe a cada irmão, ficamos de pé e vamos encerrar. Quinta-feira, irmãos, amém? O segundo dia da campanha, amém? Eis que faço uma coisa nova. Isaías 43:19. Está convidado para estar aqui dando glória a mais nós, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? E sábado, né? Quarta-feira, não é isso? Amanhã tem consagração, das 8 às 9, para a glória de Deus, né? E sábado, né, 19 horas, estaremos aqui para nós ir aqui atender a carta com os varões em nome de Jesus. Portanto, todos os irmãos é convidado, toda igreja é convidado para estar lá adorando a Deus. Então você que queira vir, venha para nós estar lá adorando a Deus na beleza da sua santidade, amém, irmãos? Que Deus abençoe, guarde a palavra do Senhor, não deixe nada, irmãos,
que vaza essa palavra da tábua do teu coração. O maior trabalho do diabo é você sair daqui, você esquecer de tudo aquilo que Deus falou no seu coração, amém? Muitas das vezes alguma conversinha já tira você do foco, ou muitas das vezes a gente chega em casa, liga uma televisão, vê um programa, já tira do foco, já esquece de tudo. Não, mas põe em prática o que foi pregado aqui pelo pastor Geraldo, né? Medita no livro desta lei de dia e de noite, amém, irmãos? Como Deus usou a vida dele aqui, né? O que você escuta no ensinamento, guarda na tua mente, no teu coração, vai remoendo ela para a glória de Deus, amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Se teve dificuldade em alguma coisa, vai lá no canal da irmã Janaína, amém? Em nome do Senhor Jesus, irmão, já sabe o canal, vai lá, escuta a pregação. É melhor você ouvir a pregação do pastor que você conhece, do que você ligar pastores aí no YouTube, que você nem sabe como é que está a vida, né, irmãos? Para a glória de Deus. Então, valorize o pastor da tua igreja, viu, irmão? Em nome do Senhor Jesus, não estou procurando, mas é o correto, porque muitos, né, pastor Geraldo, estão valorizando pregadores da internet e desprezam o seu pastor da sua igreja. Não vai nesse caminho não, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pelos louvores, muito obrigado pela tua palavra. Despede nós agora em paz, lavando nossa segurança, guardando a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus, as misericórdias de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, esteja hoje para todos sempre, com toda a igreja e todos digam. Amém. Tenha a paz, irmão.